Olá, sejam bem-vindos a mais esta live. E hoje eu tenho a honra de estar aqui com a professora Miki Fischer, que vai trazer um assunto que eu amo de paixão. Eu tenho dois assuntos que eu gosto muito, né? Que é o marketing digital e responsabilidade social. E aí, quando eu a convidei, é uma colega minha, né, que a gente já trabalhou juntas lá na Universidade em Anhembi Morumbi. Eu falei, ela tem um canal também, eu a convidei e falei, escolhe um tema. E ela falou responsabilidade social sustentável. Eu falei, nossa, que bacana, né? Que eu adoro falar disso também. Então, deixa eu ver se a minha convidada já está aqui. Oi, Olá, Nice! Que bom, muito obrigada por estar aqui com a gente. Para mim é muito bacana, né? Que nem eu estava falando aqui, que eu adoro esse tema. E você, como especialista nesse tema, né? Eu vejo pelo seu canal, eu vou querer saber tudo. Então, muito obrigada, Miki, por eu que te estar. agradeço, Renata. Para mim é uma honra estar no seu canal e muito bom poder estar divulgando esse trabalho. Poder falar um pouquinho de algumas coisas que às vezes incomodam algumas pessoas, mas que sem dúvida alguma são muito importantes. Exatamente. E a gente traz um despertar, né? Uma reflexão para esse tema tão importante na atualidade. E a ideia aqui é que a gente possa fazer esse bate-papo. Então, Exatamente. É bem como você disse, um despertar, né? O meu canal se chama Sementes de Marketing Sustentável, exatamente por isso. Porque se eu conseguir plantar em uma pessoa que assiste o canal uma semente de marketing sustentável, eu já fiz a minha missão. Então é exatamente isso, é o despertar. eu adorei esse nome do seu canal, achei bárbaro, né? E eu gostaria que você se apresentasse, né, para que a nossa audiência aí possa te conhecer um pouco e depois, né, para que a gente possa entrar nesse assunto. Tá ok. Então, como você já disse, meu nome é Miki Fischer, eu sou professora já tenho uns 40 e alguns aninhos. Tive o prazer de trabalhar com você na Universidade Anhembi Morumbi, tive o prazer de trabalhar na Universidade Anhembi Morumbi, entre outras universidades que eu trabalhei no Brasil. Já faz muitos anos que eu trabalho na área de marketing, que eu pesquiso isso. A minha dissertação de mestrado foi sobre planejamento estratégico de marketing para uma empresa do governo, a CETESB. Já é uma empresa, vamos dizer assim, sem fins lucrativos, né? Não vou falar do terceiro setor porque não é. A minha tese de doutorado foi sobre o estudo da publicidade na era da informática e a angústia que tudo isso gerou nos novos alunos. E aí, desde então, eu venho trabalhando, trabalhei em empresas com essa coisa de marketing, de comunicação e tudo mais. E depois comecei a me dedicar mais à pesquisa, que é o que eu faço hoje, né? E esse tema de responsabilidade social já bate na minha mente desde a época da faculdade, né? Faz muitos anos. Porque exatamente o meu trabalho de formatura da faculdade, meu TCC, foi sobre marketing para organizações sem fins lucrativos. Então, exatamente visava essa coisa do como fazer marketing quando uma empresa não tem dinheiro e de como fazer marketing para esses setores que tão necessitados são de se comunicarem. E aí, essa coisa da responsabilidade social, ela aflorou muito mais para mim na pandemia. Não que ela não estivesse dentro da minha cabeça, porque eu já falava de marketing verde, de marketing ambiental e essa coisa toda, mas de ver as empresas se mobilizarem em prol dessa, vamos dizer, doença que parou o mundo e que ainda está aí, né? E de demonstrarem que elas são socialmente responsáveis. As que são, né? Exatamente. Que bom, a gente também teve uma live aqui com a professora Fátima que falou muito sobre isso de marketing para organizações do terceiro setor. Inclusive, eu também sou voluntária da ONG Amigos do Bem, né? Quem não conhece, entra lá também no site deles, Amigos do Bem, que a gente tem um trabalho forte para o Nordeste, e eu também trabalho muito sobre isso com eles, né? De como trabalhar as ações de comunicação e marketing. Então, eu gostaria de exemplos de tudo que você sabe, para que a gente possa passar para a nossa audiência um pouco mais
o que é, né, a responsabilidade social sustentável, né, e alguns exemplos aplicados. Tá. Vamos começar assim, primeiro falando sobre responsabilidade social propriamente dita, né? Porque quando a gente fala de responsabilidade social, muita gente pensa, isso é um problema das empresas, elas têm que demonstrar que são responsáveis, que não poluem, que reciclam, etc. Mas não, responsabilidade social é um dever do cidadão, e cidadão somos todos nós. E ela não é apenas você não poluir ou você reciclar, mas é você se preocupar com o bem-estar do outro, em todos os sentidos. Então, uma coisa que me chama muito a atenção quando eu falo de responsabilidade social é pensar no futuro. Pensar assim, eu não preciso construir um planeta porque eu estou nele nesse momento. Eu preciso construir um planeta porque alguém estará nele no futuro. A geração, minha geração, né? Porque eu já sou da terceira idade, digamos assim, eu recebi a minha carteirinha de idoso para andar de ônibus de graça, então agora eu sou oficialmente idosa. Então, assim, a minha geração destruiu muito esse planeta. E a geração dos meus pais, então, nem se fala. Então, assim, eu acho que cabe a nós agora começar a trabalhar um pouquinho para renovar tudo isso. E quando a gente fala de responsabilidade social, é renovar na qualidade de vida, é renovar na convivência, é renovar na preocupação com o planeta, exatamente o que é esse tripé da responsabilidade social. E aí isso vem realmente para o cidadão, ele fazer o seu papel, e para as empresas fazer o seu papel em relação ao planeta, em relação aos cidadãos, em relação a todo, a como ela quer ser vista no mercado. Então, existem vários nomes para a responsabilidade social corporativa, e aí a gente tem a responsabilidade social corporativa, a responsabilidade social empresarial, a responsabilidade social ambiental e a responsabilidade social sustentável, que engloba todos eles. Porque sustentabilidade, e você sabe disso muito bem, que você pesquisa isso, né? Eu sei que você está nessa área também. Ela tem a ver com se manter lucrativa no mercado, porque se manter lucrativa no mercado garante que a empresa vai manter os seus empregados, vai manter os seus stakeholders felizes, vai manter todos aqueles que são fornecedores daquela empresa felizes, vai manter nós, consumidores, felizes, enfim, vai manter a roda girando. Ser ambientalmente responsável, porque cabe à empresa, não ela somente fazer o seu papel, mas ela educar o seu cliente ao consumo consciente, ela educar aos seus colaboradores a produzir sem destruir, sem danificar, ao entorno, à comunidade que está em volta dela, e ser socialmente responsável, porque a empresa não está isolada no mundo, ela está dentro de um círculo que engloba quem está em volta dela, a comunidade, os colaboradores, a família desses colaboradores, fornecedores e assim por diante. E aí, no momento em que ela é socialmente responsável, ela se preocupa com a qualidade de vida de todos esses e ela ajuda que todos esses consigam fazer desse planeta um mundo melhor para gerações futuras. Eu acho que eu consegui resumir, né? Conseguiu sim. Então, eu estudei também no meu mestrado, que também foi o tema da minha dissertação de responsabilidade social corporativa, o autor Richard Barrett, que ele fala sobre os 7 níveis de consciência das empresas, né? Então, tem as empresas que elas se preocupam apenas com o lucro, e tem aquelas que já estão no 7º nível, que é aquela que já despertou para este olhar. Né? E aí ele faz uma analogia com o indivíduo, que nós também, né? A gente também tem níveis de evolução, os indivíduos, que a gente também tem esses 7 níveis, aquele indivíduo que ainda, igual a as necessidades básicas de Maslow, né, tal, até chegar no nível mais avançado de autorrealização. E como você vê isso? Você também entende que as empresas elas têm níveis diferentes de maturidade com relação a esse assunto? Com certeza. E aí, exatamente, você me pediu exemplos, e eu te diria que as empresas que demonstraram estar nesse nível de maturidade, nesse nível de consciência sustentável, consciência social sustentável, são aquelas que demonstraram isso em todo esse momento que a gente está vivendo.
E aí, eu me lembro muito bem que no início da pandemia, a gente teve um case que ficou assim clássico na história, que foi Outback versus Madeiro. Enquanto o Outback dizia, eu não vou fechar as portas porque 5 ou 6 mil pessoas morreram, o Madeiro doou toda a produção de ovos de Páscoa, a pandemia aconteceu exatamente um mês antes da Páscoa, para que mercadinhos de comunidades que estavam sendo muito afetados pela pandemia tivessem um plus, né? Quer dizer, você doa um ovo de Páscoa a Madeiro para aquela pessoa conseguir ir lá, aliás, perdão, um ovo de Páscoa Outback, para aquelas pessoas irem lá e comprarem esse ovo de Páscoa Outback e jamais teriam condição de comprar um precinho muito baratinho, porque já que o mercadinho ganhou o ovo de Páscoa da Outback sem pagar nada, ele podia vender a R$ 10 que ele já estava lucrando. E aí, com isso, demonstrou essa preocupação. Eu tenho muitos exemplos, como, para mim, um exemplo assim muito importante nessa área de responsabilidade social, de preocupação com a qualidade de vida, é o Banco Itaú. Porque, como você pensa numa instituição financeira que vende dinheiro e faz campanhas belíssimas, como aquela do robô que fala do futuro, preocupada com o quê? Ela não está vendendo caderneta de poupança, título de capitalização, nada. Ela está apenas demonstrando que ela se preocupa com o cidadão. E ela demonstrou isso muito bem em todo esse processo da pandemia. Assim como várias outras empresas, Ambev, Coca-Cola, várias outras. E pequenas empresas também. Você me lembrou quando você fala de instituição financeira, né? Na sala de aula, os alunos falam: ah, não, professora, instituição financeira é lucro, só quer visar lucro e tal. E eu, né, trabalhei por 16 anos no antigo ABN AMRO Bank, né? O Banco Real, depois Santander, e participei de inúmeras ações sociais, de projetos voluntários, de projetos de microcrédito. Então, o banco, sim, ele trabalha o triple bottom line, né, do John Elton, né, o econômico, social e ambiental de forma integrada, mas ele tem que gerar lucro, porque se ele não tiver lucro, ele não consegue fazer o social nem o ambiental, mas ele também trabalha várias frentes, né, nos sociais, ambientais, como você citou o Itaú, bem lembrado. Exatamente. Exatamente. Inclusive, para você, quando você fala de sustentabilidade, uma das coisas mais importantes que existe é exatamente isso: você se preocupar com o outro, independente do seu lucro. Porque você pode produzir sem destruir, você pode ganhar sem destruir o planeta. Você citou muito bem o triple bottom line, né? Ele é perfeito para ser exatamente isso. Quando você consegue essa congruência do lucro com o planeta e com o social, você está tendo responsabilidade social sustentável, demonstrando a sua preocupação com tudo isso e ganhando dinheiro, porque já está mais do que provado que as empresas que têm a gestão sustentável ganham mais. Ganham porque desperdiçam menos, economizam matéria-prima, reciclam, redistribuem, ganham porque lá na ponta da linha, e falando agora especificamente para o stakeholder acionista, quando você publica no seu balanço social as coisas que você faz e que estão no seu relatório de sustentabilidade, as coisas que você faz nesse sentido, as ações sobem de valor. E o acionista fica feliz, porque é o que ele quer, ele está ganhando dinheiro. Então, assim, realmente nesse sentido, já foi demonstrado que essas empresas ganham muito mais carisma da comunidade, ganham muito mais carisma dos seus consumidores e conseguem uma coisa que hoje qualquer empresa paga qualquer preço para ter, o mínimo possível de fidelização da marca. Exatamente, a marca cidadã, né? Exatamente. E nesse momento que estamos, né, Miki, mais ainda, nós, enquanto cidadãos, a gente preza por isso, a gente quer uma marca, né, comprar um produto, escolher um produto que, de fato, ele realmente entrega algum valor percebido para a questão social, né? Então, o indivíduo, ele tem realmente pressionado cada vez mais essas grandes corporações para que realmente possam ter essa presença social e ambiental. Exatamente. Você tem toda a razão. É disso que a gente está falando. É isso que a gente chama de responsabilidade social sustentável. Por exemplo, a última campanha da Coca-Cola para falar sobre o ano do tigre, né? O que é o ano hoje? Este é o ano do tigre na China.
A Coca-Cola vende na China? Sim, vende na China, vende no mundo inteiro. Mas em cada lugar que ela está, ele se preocupa de valorizar a cultura local, aquilo que você tem para entregar. Isso é uma das coisas também da responsabilidade social sustentável. Você respeitar a multicultura, você respeitar as diversidades. Esse é um outro fator importante que, infelizmente, poucas empresas se preocupam. O último vídeo que eu fiz no meu canal, eu falei exatamente sobre a equidade das pessoas com deficiências. Eu coloquei uma charge de uma empresa que lança uma vaga de emprego para PCD, mas quando o PCD chega para se candidatar, ele tem que subir uma escada. Então, você não está lançando nada, na verdade. Isso, infelizmente, não é ter responsabilidade social sustentável, porque você não está respeitando, na verdade, tudo que essa empresa precisaria fazer. E assim, entre outras, né? O respeito à cultura, o respeito à raça, o respeito ao gênero, o respeito à, enfim, diversidade de religião, tudo isso. Também faz parte, né? Para a gente não ficar só no ambiental propriamente dito, né? Respeito ao consumidor, né? Não trabalhar o greenwashing, que é a lavagem verde, ou seja, comunicar aquilo que de fato ela faz, ela aplica. Com certeza. O produto correto para o cliente correto, o preço justo. Então, tem inúmeras variáveis aí, né, para que a gente consiga que essa empresa ela se posicione de fato como marca cidadã. Exatamente. Miki, fala um pouco do seu canal, essa iniciativa que você teve, né? Como que é os bastidores? Então, há um tempo a gente comprou uma chácara no interior de São Paulo, aqui em Biritiba-Mirim, e eu estou tendo uma convivência muito maior com a natureza, com o verde, com passarinhos cantando na minha janela às 4 horas da manhã. E aí eu comecei a pensar, puxa vida, seria legal mostrar isso para as pessoas. E já há um tempinho eu estou escrevendo vários artigos que eu chamei de sementes de marketing sustentáveis e que eu publico no LinkedIn, publico no meu blog, publico, distribuo assim nas minhas redes sociais. E aí eu fiquei pensando, puxa, eu estou aqui, estou de boa, no mato, por que eu não aproveito isso tudo, esse ambiente legal, e não pego esses artigos e não transformo num vídeo? Então, basicamente, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando os artigos, estou gravando um pequeno vídeo em cima daquilo que eu falei nos artigos, mostrando como paisagem alguma coisa da chácara mesmo, né? Por quê? Porque me chamou muito a atenção que essa região de Biritiba-Mirim, que fica ao ladinho de Salesópolis, entre Salesópolis, Guararema e Mogi das Cruzes, ali é o que a gente chama de Alto Tietê. Então, é onde nasce o rio Tietê. A gente conhece, a gente que é de São Paulo e que mora aqui, muitas pessoas nunca saíram assim para muito longe daqui, ou não foram para o interior mesmo, nunca viram o rio Tietê como ele realmente é, como ele nasce. Ele nasce de pequenos afluentes de águas cristalinas, cheias de peixinhos, que você bebe aquela água e você olha e fala, puxa, esse rio lá em São Paulo é aquela porcaria, desculpe a palavra, mas enfim, é isso mesmo, entendeu? E aí a gente olha e fala, puxa vida, por que as pessoas não cuidaram disso? E nós que temos chácaras, que temos, na minha chácara passa um rio, na chácara que é um dos mínimos afluentes do Tietê lá na frente, nós temos que tomar o maior cuidado com esse rio. A gente não pode jogar detergente, a gente não pode jogar nada que possa eventualmente poluir, e eles monitoram isso. Então, como tudo isso me chamou a atenção e essa responsabilidade sobre a natureza, eu resolvi colocar isso no ar. Nesses artigos que eu publico, que eu mostro coisas que estão por ali naquele redor e falo exatamente disso. Olha que bacana. E eu acompanho o canal da professora Miki e sempre é isso, né? Sempre tem sons da natureza, passarinho, né? Nossa, deve ser uma delícia, né? Morar num local assim. E eu achei muito bacana essa sua iniciativa, né? De mostrar isso para as pessoas. E você dá várias pílulas, né? De assuntos relacionados à sustentabilidade, à responsabilidade social, ao marketing. Então, eu gostei bastante, sim. Obrigada, eu também gosto muito do seu trabalho, tenho acompanhado, eu acho muito legal, principalmente essa iniciativa de ajudar a nós professores nessa área digital, né? Porque nós fomos meio pegos de surpresa, né? Nós, que eu digo da minha geração, né? Os novinhos já letrados, né? Então, assim, acho que você tem ajudado bastante nesse sentido. Esses mini cursos que você dá são fundamentais, eu acho muito, muito legal.
Eu gosto muito, né, dessa área do digital, por quê? Porque é o momento, nós professores, a gente precisa ter essa presença digital também, para não ficar Sim, fora do mercado. E então, como eu já estou com o marketing digital desde 2013, que eu leciono lá na Anhembi Morumbi, e faço mentorias, consultorias, enfim, então eu resolvi lançar esse produto, né, ensinando os professores a como empreender no digital. Então, estou adorando. Lançamos a terceira turma agora e estou muito feliz aí. Ó, tem uma pergunta aqui da Gabriela. Vamos lá. Eu gostei bastante dos seus vídeos. Eles são bem objetivos e claros. Achei muito interessante o caso que você contou sobre o vizinho que havia descartado água com sabão e as medidas que foram tomadas. Olha que bacana, a Gabriela te acompanha no canal. Conta um muito pouquinho. obrigada, Gabriela. Esse Conta. case foi bastante interessante, porque assim, como o rio passa pela minha chácara, e essas chácaras são subindo um pouquinho o morro, vamos dizer assim, da minha, então o que acontece? O escoador de água das chuvas dela, todas dão para a minha chácara, porque da minha chácara vão para o rio. Então, água de chuva pode, lama pode, detergente e sabão em pó não pode. E o cidadão ali lavava o terraço dele, lá onde ficava o cachorro, e jogava toda a água nesse escoador, e essa água ia para o rio, né? E aí formava aquela espuma no rio. E aí a polícia ambiental fotografa, porque eles passam de helicóptero sobrevoando, né? E nós recebemos uma notificação e aí a gente foi atrás. Né? Simplesmente foi um bate-papo bastante cordial, a gente mostrou a ele o que precisava fazer. E quando ele não entendeu a história, a gente disse: olha, a gente vai tapar o seu escoador e a sua água vai voltar todinha para dentro da sua chácara. Então você para de lavar o seu quintal e jogar essa água para cá, ou então você vai ter que ficar com a água com espuma aí dentro mesmo. E ele entendeu o recado, parou. Que bacana. É aquilo que a gente está falando, né? O despertar de cada um, mas é bacana educar, né, Miki? Então, trabalhar essa Exatamente. educação ambiental é fundamental para que a gente possa ter novos olhares, né? Exatamente, exatamente. É exatamente isso, são esses novos olhares, e eu me lembro que, assim, alguns ex-alunos meus hoje mandam mensagens para mim, dizem: puxa, foi muito legal as suas aulas, eu comecei a olhar o meio ambiente com outros olhos, eu comecei a pensar nisso que eu não pensava, eu comecei a fazer isso que eu não fazia, eu já me sinto super realizada, porque eu plantei uma semente, é isso que é importante. E essa semente vai ser plantada também na família, e assim por diante, a corrente do bem, né? Exatamente, a corrente do bem, exatamente, a corrente de bem. Eu acho muito legal quando você vê algumas, eu conheço algumas escolas que têm essa matéria, vamos dizer assim, de educação ambiental. Então, elas ensinam o menino como mexer com a terra, como plantar, como cuidar da água, não desperdiçar. E o menino chega em casa e fala isso para os pais: olha, sabe, assim, assim, assim. Então, é muito legal, porque daí, né, você planta a semente e a semente vai-se embora, é a corrente do bem. E essas crianças dessa geração, eu falo pela minha filha Sara, né? Ela tem 5 anos e ela chega e exatamente ela tem esse tipo de aula, né? Mais prática, e ela vem comentando, então, com 5 anos, ou seja, ela já está, né, nesse momento, aí, e é bom porque aí eu reforço, né? E a escola, né, tem o papel, nós pais a gente tem outro, e assim a gente vai despertando essas, né, este novo olhar, essa nova conduta, prática, e assim, né, a gente faz um planeta melhor, né? Para que a gente. Esperamos que sim, né? Pelo menos vamos tentar reduzir um pouquinho o aquecimento global ou segurar o aquecimento global nos quase 2 graus que ele chegou, que a meta era manter em 1,5 graus, não conseguimos, vamos tentar manter isso para a gente conseguir sobreviver nesse planeta, senão vai ser difícil. Exatamente. E a gente tem os 3 R's também, né? Que é Sim, reduzir, reutilizar reutilizar e e reciclar. reciclar. Do Sérgio Latouche são muito importantes. Eu falei sobre eles num artigo meu, quando eu falei sobre obsolescência programada, o que veio com a Revolução Industrial, e
é o que leva as empresas a repensar a forma de gestão e adotarem uma gestão sustentável. Mas vale para o cidadão também, não só para as empresas. Não adianta jogar a culpa na empresa. Exatamente, exatamente. E a maioria fala só do reciclar, né? Mas tem 2 R's antes, que é reduzir o seu consumo, reutilizar o que você puder e depois reciclar, né? Mas exatamente. A mídia, ela sempre só fala do reciclar, enfim, né? E na universidade a gente trabalha um pouco esse despertar também, né? Eu te diria, Renata, que tem um quarto R, que é o remanufaturar. E aí eu recomendaria quem quiser que assista um vídeo que está no YouTube, que é sobre um shopping que é em Estocolmo, que mostra exatamente, esse shopping é só de coisas recicladas. Então funciona assim, lá é um ecoponto, e as pessoas vão lá e jogam fora o seu ecolixo, vamos dizer assim. Existem várias lojas que pegam esse ecolixo, algumas remanufaturam, outras vendem do jeito que ele está, e as pessoas vão lá comprar. E todos se sentem extremamente felizes porque estão fazendo alguma coisa em prol do planeta. É muito legal essa iniciativa. Olha que bacana, né? Essa eu não conhecia, vou pesquisar também. E você fez um artigo com esse conteúdo? Eu fiz um artigo, assim, essa parte do shopping, não. Era uma das coisas que eu utilizei em sala de aula quando eu estava lecionando a disciplina de marketing verde, né? Uhum. Mostrei esse vídeo. Mas eu falei sobre essa questão do reciclar, do reutilizar, do remanufaturar, do reduzir o uso de matéria-prima, principalmente. Esse é um dos aspectos mais importantes que a gente tem na produção sustentável. Quanto mais você consegue produzir sem danificar tanto, sem extrair tanto da natureza a matéria-prima, ou extraindo com consciência, como a Natura faz, o Boticário faz, entre outras empresas que trabalham muito bem essa parte, a gente tem aquilo que a gente chama de não compensação. Eu extraio 10 árvores e eu planto 200, vamos dizer assim. Não, eu mitigo a forma de fazer destruindo. Eu consigo remanufaturar, eu consigo reduzir o uso de matéria-prima e com isso eu consigo economizar também na natureza. E isso é muito importante. E economizo custos, que na ponta da linha o acionista fica feliz. Né? Exatamente. E a eterna briga da área de finanças com a área de marketing. Né? Exatamente. E você me lembrou do case da Coca-Cola, né? Da garrafa, que eles reduziram o plástico 20% menos da Cristal, né? O produto da Coca-Cola. E com isso você também consegue, né, reduzir matéria-prima. E eu me lembro que na época do lançamento eles até fizeram uma brincadeira, né? Que se você conseguir amassar, você faz um desejo e esse desejo vai ser realizado. Naturalmente, né? Que foi uma ação mercadológica, mas assim, foi algo que viralizou, as pessoas gostaram, e também é bom para a Coca, porque reduz o plástico, é bom para o meio ambiente, é bom para o consumidor, ou seja, para todos os stakeholders, né? Lá em Biritiba se usa muito a Coca-Cola retornável. Ninguém compra Coca-Cola PET, quase todo mundo compra retornável. E é uma maneira muito legal, porque você devolve o casco e pega o casco cheio, né? E o casco é de plástico, é de PET mesmo. Mas que antigamente tinha o vidro, né? Que você fazia desse jeito com vidro. Antigamente não, ainda existe Coca-Cola de vidro. Tem algum benefício para o consumidor quando ele... Tem, é mais barata. Uma Coca-Cola de 2 litros retornável é R$ 5,50. Olha, R$ 5,50. Então, essa prática de logística reversa eu também conheci na Alemanha, né? Quando eu fui lá. Então, isso é muito comum nos mercadinhos de rua, locais e tal. Eles incentivarem muito a logística reversa e aí tem um benefício para o consumidor. Essa é uma das facetas da responsabilidade social sustentável, a logística reversa. Graças a Deus, muitas empresas estão começando a praticar isso agora no Brasil. E isso é muito importante, porque além de ajudar o consumidor, ajuda o meio ambiente e a própria empresa também. Ela está sempre ganhando. Na ponta da linha, ela está sempre ganhando. Que é o famoso win-win-win, todo mundo sai ganhando, né, Nick? Exatamente, exatamente. Ai, gente, estamos nos minutos finais aqui. Nossa, que conteúdo rico que a professora Miki trouxe para a gente, né?
Então, Miki, agora a sua palavra final, sua mensagem final, por favor, e os seus contatos. Tá certo. Bom, primeiro eu quero agradecer mais uma vez, essa oportunidade foi maravilhosa e um bate-papo incrível. Esse é um assunto que a gente poderia ficar aqui horas e horas discutindo, mas íamos cansar o nosso telespectador, vamos dizer assim, né? Eu queria convidar a todos que conheçam o meu canal Sementes de Marketing Sustentável no YouTube. Eu tenho um perfil no Facebook, uma página onde eu publico várias coisas que chama-se Comunique, com CKY no fim. E também tem um canal no Instagram que também é a mesma coisa, Comunique. E aí, lá eu estou sempre publicando alguma coisa. O meu blog é Comunique Sementes de Marketing Sustentável. E eu acompanho as coisas que estão no canal, acompanho as coisas que eu publico, os artigos que eu publico no LinkedIn, meu perfil é Miki Fischer. Os artigos que eu publico no LinkedIn eu replico depois no blog e na minha página, né? E sim, eu gostaria muito de conhecer todos vocês, de ouvir vocês, principalmente. Os comentários são muito importantes, ajudam bastante. E espero que vocês gostem do conteúdo e que eu consiga colocar uma sementinha de marketing sustentável no coraçãozinho de cada um de vocês que está assistindo a gente. Com certeza que colocou, né? E foi muito bom falar com você, especialista nesse assunto, né? Uma pessoa tão bacana e que certamente está levando esse conteúdo para as pessoas e essas pessoas vão multiplicar para outras e esta corrente do bem realmente cada vez mais a gente vai ter aí uma presença na vida de todos. Então, gratidão, Miki, muito obrigada. Gratidão a você, namastê, e eu espero poder participar novamente. Muito bom te ver. Estava com saudades. Com Te ver certeza. assim, batendo papo, né? Porque a gente se vê nos canais, se vê, né, no WhatsApp, mas assim batendo papo faz tempo. Exatamente. Então, muito obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. A gente fica por aqui e até a próxima live. Muito obrigada.